Então tá, bom dia, meu nome é Tainan. Hoje é segunda-feira, né, 14/3. Vou dar início à apresentação da resolução da primeira questão aí de circuitos 3 do curso de Engenharia Elétrica. Temos aqui esse circuito puramente indutor, capacitor e fonte de tensão e corrente, né? E temos 5 afirmações que devemos afirmá-las ou negá-las. O meu método de resolução baseou em ler a pergunta e tentar solucionar de alguma forma. A primeira questão fala sobre a dimensão de uma corrente I que passa sobre um resistor, né? Que é esse resistor aqui, de 1 ohm. Só que pela topologia eu vejo que eu devo fazer a impedância equivalente de todo o circuito e achar as duas correntes que está passando por essas duas fontes de correntes, né? A fonte de tensão gerando corrente também. Então eu vi que era um pouco mais complexo, eu parti para a segunda afirmação, que fala sobre uma transformação de fonte. Né? Então, já partindo da questão 2, ela fala que se a fonte for transformada em uma fonte de tensão, essa fonte de corrente aqui, qual será o valor dela absoluto, né? E o defasamento do ângulo. Então, fiz a representação aqui das 5 afirmações, tentando provar ou negar a segunda. Lembrando do circuito Zoom que a transformação de fonte ela só ocorre quando eu tenho uma fonte de corrente em paralelo a uma impedância. E fazendo os cálculos, eu gero uma fonte de tensão em série com a mesma impedância. E para achar a dimensão dessa fonte de tensão, é só multiplicar a dimensão da fonte de corrente original vezes a sua impedância. Lá do circuito original, eu observo que a impedância da minha fonte de corrente é esse indutor em série com o resistor. Então, como eu quero achar a dimensão de uma fonte de tensão, eu tenho pela lei de Ohm que a tensão é a resistência vezes a corrente, né? A corrente é da minha fonte de corrente e a resistência é a resistência equivalente, que foi da associação dessa impedância aí do resistor e do indutor. Obtive um valor absoluto de indutância de 1.414, com um ângulo de fasamento de 45 graus, por causa do indutor, né? E fazendo essa multiplicação da corrente da fonte vezes a impedância, deu a tensão de 2,3294 com um defasamento de 45 graus volts. E transformando isso para a maneira exponencial ali, isso é equivalente à raiz de 8 multiplicado por a exponencial elevada ao ângulo de defasamento de 45 J. O que faz a primeira afirmativa ser falsa, porque a afirmativa fala do ângulo de fase, a dimensão fechou correto, mas o ângulo de fase foi de menos 45. Isso não é verdade. O ângulo de fase foi de 45 graus. Indo para a afirmação 3, fala sobre a resistência, a impedância de Thevenin, nada mais é que a impedância total do circuito, fala que é 1 ohm, e eu tentei provar isso logo a seguir. Para a gente fazer a impedância total, a gente sabe que tem que matar as fontes. Quando é fonte de corrente, abre um circuito aberto, e quando é fonte de tensão, abre um curto-circuito. Foi o que eu fiz aqui no circuito original, né? A impedância de Thevenin foi naquele resistor que passa a corrente de IO, né? Então fica fácil deduzir que a impedância de Thevenin vai ser a associação paralela entre a impedância 1, que foi a impedância da fonte de corrente, que eu transferi para a fonte de tensão, e a impedância 2 aqui, que é a associação ali série entre indutor, capacitor e resistor. Então, fazendo essa associação paralela ali, matematicamente, cheguei no 1 ohm, o que faz com que essa afirmação seja verdadeira, né? Que se onde flui a corrente IO daquele resistor, a impedância Thevenin aí é 1 ohm. Então, a afirmação 3 é verdadeira. Indo para a afirmação 4, pergunta sobre a tensão de Thevenin naquele mesmo resistor, né? Então, a gente sabe que a tensão de Thevenin é de circuito aberto, né? Tem que fazer um somatório ali. Como o circuito original é esse aqui, o circuito, a tensão de Thevenin vai estar em aberto, tirando aquele resistor. Aí, aqui ao lado direito, eu fiz aquela transferência de fonte que eu
que eu já havia feito na questão 2, e somei com a fonte original do circuito, que é essa fonte aqui de dimensão 6, com defasamento de 0 grau. Então, 6 mais a minha fonte ali, né? Deu uma dimensão de 8 mais J2 volts, né? Então tá, eu tenho uma fonte em série com uma impedância e outra impedância. E a gente percebe que a tensão de Thevenin nada mais é que a tensão que está sobre essa impedância aqui do capacitor em série com o resistor. Então eu fiz um divisor de tensão aqui, multipliquei o valor absoluto da minha fonte resultante, vezes a impedância da qual eu quero saber a tensão, que é a impedância 1 menos J1, né? Que é a tensão de Thevenin, dividido pelo somatório ali, que resultou aí numa tensão de Thevenin de 5 menos 3 J volts. Essa tensão de Thevenin, fazendo em polar ali, ficou uma dimensão de 5,83, com defasamento de menos 30 graus, 96, né? E passando isso para a forma exponencial, a dimensão continua a mesma, né? E aí ficou exponencial elevado a menos 132 π. Esse π é o equivalente de 180 graus, e menos 0,172 vezes 180 dá os menos 30,96, que foi o cálculo que eu fiz aqui como observação. O menos 0,172 vezes π tem que ser igual ao 30 menos 30,96, né? Então, isolando o π, a gente teve o valor absoluto de 180, portanto, essa afirmação foi correta. Então, a afirmação 3, se o circuito, a tensão de Thevenin é 1 ohm, já confirmamos isso. Na afirmação 4, a tensão de Thevenin foi exatamente essa tensão que foi abordada no problema, com essa dimensão de 5,83, com defasamento de menos 30,96 volts. Então tá certo, e partimos para a afirmação 5. Na afirmação 5, ele fala que se o resistor onde flui a corrente I for a carga do circuito, então a corrente de Norton é igual a 5,83, com defasamento ali de 0,172 amperes, né? O que é verdade aqui na afirmação 5, né? Como a tensão de Thevenin foi a medida na questão 4, 5,83 com defasamento de menos 30, a corrente nada mais é que a tensão dividido pela impedância. E aquela impedância a gente já sabia que era de 1 ohm. Então, fazendo de 2 ohms, né? Então, fazendo essa subtração aqui, né? Fiz o esquema ali simplificado de Norton, a fonte de tensão que a gente achou, mais acoplado com a resistência de Thevenin, que é de 1 ohm, e a carga, né? A carga de 1 ohm. Então, fazendo essa corrente aqui, corrente é a tensão dividido pela impedância equivalente. A fonte de tensão eu já tenho, que é 5 menos 3J, né? Dividido pela impedância de Norton mais a impedância da carga. E aí resultou nesse valor absoluto de 2 aqui. Fazendo essa subtração, deu 2,92 com defasamento aí de menos 30,96 graus ampere. Então, a afirmativa 1 ali se fez verdadeira, alternativa 2 falsa, alternativa 3 verdadeira, a 4 verdadeira e a 5 falsa. Tendo como gabarito aí a alternativa C, VF, VVF. Beleza?